Bom dia, irmãos. Buenos días, hermanos. Graças ao Senhor que nos sustentou para chegarmos ao fim dessa jornada. Gracias al Señor que nos sustentó para que pudiéramos llegar al final de esta jornada. Foi mais uma vez uma alegria, um gozo no Senhor, Una vez más fue una alegría y un gozo en el Señor poder participar junto com os irmãos. poder participar junto con los hermanos. Encorajo os irmãos a buscarem diante do Senhor Aliento a los hermanos a buscar delante del Señor todo o encorajamento que essa maravilhosa epístola nos traz ao coração. y todo el alentamiento que esta maravillosa epístola nos trae al corazón. Quanto nós precisamos ser alentados pelo Senhor. Y cuánto necesitamos ser alentados por el Señor. Só a visão renovada de Cristo e sua obra pode nos alentar. Y solamente la visión renovada de Cristo y su obra nos puede traer aliento. Nenhum artifício pode nos alentar. Ningún artificio nos puede alentar. Graças ao Senhor por Cristo Jesus. Gracias al Señor por Cristo Jesús. Graças ao Senhor por sua palavra. Gracias al Señor por su palabra. Vamos mais uma vez pedir ao Senhor que nos ajude nesse tempo de Una vez meditação. más vamos a pedir al Señor que nos ayude en este tiempo de meditación. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, muito obrigado por mais essa manhã que o Senhor nos dá. gracias por más esta mañana que tú nos has dado. Depositamos nossos corações diante de Ti. Depositamos nuestros corazones delante de ti. Nós somos Teus. Nosotros somos tuyos. Somos o Teu povo. Somos tu pueblo. Queremos ser apacentados pelo Senhor nessa manhã. Queremos ser apacentados por ti esta mañana. Obrigado pelo Espírito do Teu Filho, Gracias por el Espíritu de tu Hijo que habita em nós. que habita en nosotros. Colocamos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, Colocamos tu palabra abierta delante de nuestros ojos, em Tuas mãos. en tus manos. Interpreta aos nossos corações. Interpreta a nuestros corazones. Dependemos de Ti. Dependemos de ti. Esperamos em Ti. Esperamos en ti. Toda a nossa suficiência Toda vem nuestra de Ti. suficiencia viene de ti. Te clamamos. Clamamos-te. Em nome de En Jesus. el nombre de Jesús. Amém. Amén. Irmãos, vamos ler mais uma passagem em Hebreus capítulo 9, Vamos a leer entonces un pasaje más en Hebreos 9, de 11 a 14. de 11 hasta 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Veja que impressionante passagem. Qué impresionante pasaje. Nós falamos que a frase do versículo 8 desse capítulo, Hablamos entonces que la frase es del versículo 8 de este capítulo, o caminho para o lugar santíssimo. el camino para el lugar santísimo. Essa é a carga mais central de Hebreus. Y esta es la carga más central de Hebreos. Ele é um livro de exortação. Él es un libro de exhortación. Nós vemos no início que ele é, na verdade, uma palavra. Vimos en el inicio que en la verdad Él es una palabra. Hebreus 13, 22. Hebreos 13, 22. A palavra de exortação. La palabra de exhortación. São 5 passagens exortativas. Son 5 palabras de exhortación. Reunidas, elas têm um só foco. Pero reunidas tiene un solo objetivo. Nos ensinar o caminho para o lugar santíssimo. Enseñarnos el camino al lugar santísimo. Em primeiro lugar, mostrando a visão do sacerdote celestial. Primero entonces nos revelando la visión del sacerdote celestial. Em seguida, nos ensinando o caminho para habitarmos no Santíssimo. Seguidamente entonces el camino para que podamos habitar en el Santísimo. E, acima de tudo, nos encorajando a nos aproximar. Y sobre todo alentándonos a acercarnos. Porque se temos esse grande sumo Porque sacerdote, si tenemos ese gran sumo sacerdote, tudo o que ele é e tudo o que ele fez, todo lo que Él es y todo lo que hizo, se temos o caminho aberto pela sua si carne, tenemos el camino abierto por su carne, mas nós
nós não nos aproximamos, pero no nos acercamos não aprendemos o caminho do lugar santíssimo, si no aprendemos el camino del lugar santísimo, aproximando-nos com sincero coração, acercándonos con sincero em corazón, plena certeza de fé, en plena certidumbre de fe, com o coração purificado da má con el consciência, corazón purificado de mala o conciencia corpo lavado com água y el pura, cuerpo lavado con agua pura, considerando uns aos outros, considerándonos unos Estimulándonos a ao otros, amor, estimulándonos al amor, não deixando de congregar, no dejándonos de congregar, fazendo admoestações uns aos outros. exhortándonos unos a otros. Esse é o caminho do Santíssimo. Este es el camino del Santísimo. É assim que nós permanecemos no Y Santíssimo. así que nosotros permanecemos en el Santísimo. Porque permanecer no Santíssimo é mais que uma questão individual. Porque permanecer en el Santísimo es más que una cuestión individual. Envolve em muitos aspectos uma questão corporativa. Involucra en muchos aspectos una cuestión corporativa. Nós fomos chamados como corpo de Cristo. Fuimos llamados como cuerpo de Cristo. Nós somos sacerdotes do Deus Y Altíssimo. somos sacerdotes del Dios Altísimo. Reino de Un sacerdotes reino sempre de foi o desejo sacerdotes de Deus. siempre fue el deseo de Desde Dios. Êxodo capítulo 19, Desde Éxodo 19, essa verdade é clara. esta verdad Vós es clara. sereis para mim Ustedes serán para mí reino de un reino sacerdotes. de sacerdotes. Não ou dois No sacerdotes. solamente uno o dos sacerdotes, Representando todo o povo. representando a todo Mas pueblo, reino de pero sacerdotes. un reino de sacerdotes. Cada de nós com acesso livre e aberto. Cada uno de nosotros con un acceso libre y abierto. E juntos entrando nesse caminho. Y juntos entrando en este camino. Reino de adoradores. Un reino de adoradores. Reino sacerdotal. Un reino sacerdotal. Uma nação santa. Una nación santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Un pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Então a grande carga do livro de Hebreus Entonces la grande carga del libro de Hebreos é abrir o caminho para o lugar santíssimo. es abrir el camino para el lugar santísimo. E ele faz isso através de ensino e de exortação. Y él va a hacer eso a través entonces de enseñanza y exhortación. Não vamos perder essa maneira magistral do Espírito Santo inspirando a palavra. No vamos a perder esta manera magistral del Espíritu Santo enseñando entonces Ele esta primeiro palabra. ensina Primero él va a e enseñar depois ele exorta. y después exhortar. Porque quando o ensino não é aplicado, Porque cuando la enseñanza no es aplicada, ela tem pouco valor. ella tiene poco É valor. tão teórica, Es muy teórico, é tão mística. es místico. Em alguns aspectos pode ser tão elevada, En algunos aspectos puede ser muy elevada, mas não é prática, pero no es práctica, não é aplicada. no es aplicada Parece que não toca nossas vidas. y parece que no nos toca. Mas o Espírito Santo nunca faz isso. Pero el Espíritu Santo nunca va a hacer Quando eso. nós estudarmos Efésios, Cuando estudiarmos Efesios, se assim o Senhor permitir, si el Señor nos permite, nós vamos ver que Paulo faz a mesma coisa. vamos a ver que Pablo hace la misma cosa. Ele dedica 3 capítulos para visão espiritual Él va a dedicar 3 capítulos para la visión espiritual e outros 3 capítulos para a vocação celestial. y otros 3 capítulos para la vocación celestial. Então a visão e a vocação Entonces la visión y la vocación sempre andam juntos. siempre caminan juntas. A nossa vocação Nuestra vocación é vivida na base da visão. es vivida en base de la visión. Se não há visão, Si no hay la visión, não há vocação. no hay vocación. Quão importante é isso? ¿Y cuán importante es eso? Da mesma maneira no livro de Hebreus. Y de la misma manera, en el libro de Ensino Hebreos, enseñanza, E exortação. exhortación. E novo ensino, Una nueva enseñanza, acrescentando algo ao primeiro, añadiendo entonces algo Y al una primero otra y exhortação. otra e exhortación. tanto o ensino como a Y exortação tanto uno como otro são progressivos. son progresivos. Então, leia essa epístola mais algumas vezes, Entonces, leamos una vez más esta epístola, pedindo ao Senhor o espírito de sabedoria e revelação. pidiendo al Señor espíritu de sabiduría y revelación. Nós não somos suficientes para entender a palavra. Nosotros no somos suficientes para entender Não la temos o palabra. equipamento necessário. No tenemos un equipo necesario para eso. Não é uma questão de inteligência. No es una cuestión de O inteligencia. homem natural não entende. El hombre natural no O entiende. homem natural não aceita. El hombre natural no acepta. Essas coisas são reveladas pelo Espírito de Deus. Porque esas cosas son reveladas por el Espíritu de 1 Dios. Coríntios capítulo 2. 1 Corintios 2.
Deus nos revelou pelo Espírito. Dios nos la reveló por el Porque o Espíritu. Espírito todas as coisas perscruta, Porque el Espíritu todas las cosas perscruta até as profundezas de Deus. hasta las profundidades de Dios. Nós não temos Las recebido o profundezas. Espírito do mundo, No hemos recibido el Espíritu del mas o mundo, Espírito que vem de Deus, pero el Espíritu que viene de Dios, para que nós conheçamos para que o conozcamos que por Deus nos foi dado gratuitamente. lo que por Dios nos fue dado E gratuitamente. quando Paulo diz nessa passagem que o homem espiritual julga todas as Y coisas, cuando Pablo dice en ese pasaje que el hombre espiritual juzga todas estas cosas, ele diz que esse homem espiritual, él va a decir que este hombre espiritual, ele confere coisas espirituais com coisas espirituais. él va a conferir cosas espirituales con cosas espirituales. Os últimos versículos de 1 Coríntios Y los 2. últimos versículos de 1 de Corintios 2, Há uma sugestão muito importante e interessante ali. hay una sugerencia muy importante e interesante. Conferir coisas espirituais Conferir com espirituais cosas espirituales con espirituales significa significa o Espírito Santo nos dar a capacidade que el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de transmitir em linguagem espiritual de transmitir en lenguaje espiritual a realidade espiritual. la realidad espiritual. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Solamente el Espíritu Santo puede hacer As eso. coisas espirituais são intocáveis, Porque las cosas espirituales son intocables, impenetrables. intangibles, a não ser que o impenetrables. Espírito Santo abra o caminho. A no ser que el Espíritu Santo abra el Por camino. isso nós precisamos da unção do Espírito Santo. Por eso necesitamos de la unción del Espíritu Santo. Não de homilética, Y no de homilética, oratória, oratoria, inteligência, lógica. lógica. Esses equipamentos não são úteis Y esos equipos no son útiles para a compreensão da palavra para de la Deus. comprensión de la palabra de Dios. Conferindo coisas espirituais Confiriendo com espirituais. cosas espirituales con espirituales. Paulo disse que eles faziam isso. Pablo dijo que ellos hacían esto. Se você examinar esse texto, Si vamos a examinar ese texto, vá até o texto original e examine esse texto. anda ahí en ese texto, en el original, y examine ese texto. A ideia envolvida ali Y la idea que está é que o involucrada Espírito ahí Santo concedia a Paulo e aos seus cooperadores es que el Espíritu Santo concedía a Pablo y a sus cooperadores, colaboradores, a capacidade de vestir com uma linguagem espiritual la capacidad de vestir con un lenguaje espiritual as verdades, realidades las espirituais. verdades de realidades espirituales. E esse é um trabalho maravilhoso. Y este es un trabajo maravilloso Só o Espírito Santo pode fazer. que solamente el Espíritu Santo puede É hacer. por isso que ele termina o capítulo 2, Y por eso entonces que él va a terminar el capítulo 2 dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. hablando entonces nosotros tenemos la mente de Cristo. Essa é a mente de Cristo, Esta es la mente de Cristo, que toca verdades espirituais que va a tocar verdades espirituales pelo Espírito. por el Espíritu, Porque o Espírito abre o caminho porque el Espíritu abre el e vai camino transmitir essas verdades y va a espirituais. transmitir estas verdades espirituales linguagem espiritual. como lenguaje espiritual. Vamos aplicar isso. Vamos a aplicar esto. Você já passou pela experiência de algumas vezes Ya pasaste algunas veces por una experiencia de dizer assim: de decir así. eu ouvi aquele compartilhar da palavra. Yo oí aquel compartir de la O palabra. Senhor me falou tanto. El Señor me dijo tanto, Eu fui tão edificado, fui tan mas eu edificado, não consigo transmitir. pero yo no puedo transmitir esto. Esse é o nosso problema. Este es nuestro Nós problema. precisamos da mente de Cristo Porque necesitamos de la mente de Cristo para transmitirmos verdades para espirituais transmitir las verdades espirituales em linguagem espiritual. en lenguaje espiritual. Há uma linguagem própria Hay un lenguaje que propio só o Espírito Santo pode nos que ensinar solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar para que a verdade espiritual seja transmitida. para que la verdad espiritual sea É transmitida. claro que para isso nós precisamos que a cruz trabalhe em nós. Claro que para eso necesitamos que la cruz trabaje en Se a nosotros. cruz não trabalhar em nós, Si la cruz no trabajar en nosotros, dividindo alma e espírito, dividiendo alma y espíritu, o trabalho da cruz, el trabajo de la cruz, que por um lado é o trabalho da palavra viva de Deus, que por un lado es el trabajo de la palabra viva de Dios, que nós podemos acolher ou não. que nosotros podemos acoger o no. Se nós acolhemos a palavra de Deus, Si acogemos la palabra de Dios, ela é poderosa para salvar as nossas ella almas. es poderosa para salvar nuestras Ela vidas. renova a nossa mente. Ella
renueva nuestra mente. Então a cruz trabalha pela palavra Entonces la cruz trabaja por la e a palabra cruz trabalha pelas y circunstâncias, la cruz trabaja por las circunstancias, pela providência por de la Deus. providencia de Dios. As circunstâncias que ele usa para quebrar o nosso homem exterior. Las circunstancias que Él va a utilizar para quebrantar nuestro hombre exterior. Se o homem exterior não é quebrado, Si el hombre exterior no es quebrantado, não há caminho para a palavra ser expressa. no hay un camino para que la palabra pueda ser É como você expresada. tomar um coco Es como agarrar un coco que tem aquela casca dura que tiene aquella cáscara e dura dentro uma polpa tão saborosa, y adentro una pulpa tan sabrosa. mas a casca tem que ser quebrada. Pero esta cáscara tiene que ser Do contrário, rompida. nenhum sabor vai ser O apreciado. entonces ningún sabor va a ser apreciado. Assim é conosco. Y así es con nosotros. Esse homem exterior, Este hombre exterior, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Corintios 4, Paulo fala desse homem exterior. Pablo habla de este hombre exterior. Ainda que o homem exterior se corrompa, Aunque este hombre exterior se o corrompa, homem interior se renova de dia em dia. el hombre interior se renueva de día en día, día a día. O nosso homem exterior. Nuestro hombre exterior. De novo, Paulo está se referindo a ele. Otra vez Pablo hace referencia a sí mismo. Não fique tomando esses versículos para você, No agarre este versículo a vos, porque Paulo está falando dele. porque Pablo está hablando de él. Essa é uma experiência dele. Esta es una experiencia Ele disse de que ele él. era afligido, Él dijo que él era que afligido, ele foi considerado um lixo do mundo, que él fue considerado la basura del mundo, espetáculo tanto a homens como a anjos. un espectáculo tanto a hombres como a ángeles. Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Y Dios puso a nosotros y los apóstoles en el último lugar. Foi isso que Paulo disse. Eso fue lo que dijo E quando ele Pablo. olha todas essas aflições, Y cuando él mira entonces todas estas ele aflicciones, diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, él va a decir, aunque se corrompa nuestro hombre exterior, o nosso homem interior se renova de dia em el dia. hombre interior se renueva día a día. Nós não atentamos nas coisas que se veem. No atentamos a las cosas que se As que se ven, veem são temporais. porque las que se ven son As temporales que não se veem são y eternas. las que no se ven son eternas. Então Paulo e seus colaboradores Entonces Pablo y sus cooperadores tinham a capacidade de tocar essas verdades. tenían la capacidad de tocar, de discernir Essas estas verdades. verdades, Porque eram homens espirituais. porque eran hombres espirituales. Tinham sido quebrados pelo Espírito. Habían sido quebrantados por el Espíritu. Então, irmãos, que dano a igreja tem sofrido Entonces, hermanos, qué daño ha sufrido la iglesia em função dessa revolução iluminista, en función de esta revolución iluminista, de colocar tanta ênfase no aspecto intelectual, de poner tanta énfasis en el punto, en el aspecto intelectual, de modo que o espiritual de manera que el espiritual tem ficado tão de lado. ha quedado aparte. Então, que o Senhor nos ajude nisso. Que el Señor nos ayude en A eso, sua palavra foi inspirada pelo seu Espírito. porque su palabra fue inspirada por su O Espíritu. desejo dele Y el deseo de é Él que o mesmo Espírito es que el mismo Espíritu tome essa palavra que ele inspirou agarre esta palabra que Él inspiró e interprete para os nossos y corações. dé una interpretación a nuestros corazones. Porque vida cristã Porque la vida cristiana é uma questão de realidade espiritual. es una cuestión de realidad espiritual Não é uma questão de ensino y no es una cuestión de enseñanza intelectual, intelectual, teórica, externa, externa, acadêmica, académica, sistemática, sistemática, teológica, mas é uma questão de realidade espiritual. pero una cuestión de realidad espiritual. Deus não busca bons professores. Dios no busca maestros, buenos maestros. Ele busca alunos, Él busca alumnos, discípulos, discípulos, aqueles que colocam o seu pescoço no jugo de Cristo, aquellos que van a poner su cuello en el yugo de Cristo, para que possam aprender dele, para que puedan aprender de Él, que é manso e que humilde es de manso coração. y humilde de corazón. Você vê que é uma questão de caráter, Vemos que es una cuestión de carácter, não é uma questão de intelecto. no es una cuestión de intelecto. Aprender não seus ensinos, Aprender no sus enseñanzas, mas aprender sua mansidão e sua pero humildade. su mansedumbre y su humildad. Essa é uma questão de caráter. Esto es una cuestión de carácter. Então que o Senhor nos ajude a ver melhor Y essas que el coisas. Señor nos ayude a ver mejor estas Se o cosas. Espírito Santo não tiver lugar para produzir caráter em nós, Si el Espíritu Santo no encontrar un lugar para producir este carácter en nosotros, como igreja nós continuaremos sofrendo o problema de inversão. como iglesias vamos a seguir sufriendo el problema de inversión. Uma inversão. Una inversión. Inversão em espanhol acho que é Uma- investimento, né? Algo invertido, sim. Al revés, algo al Sim, revés. sim. Por exemplo, vamos citar 3 inversões. Vamos a dar tres
reveses, tres reveses, o tres contradicciones. Quando nós não conhecemos o caminho espiritual, Cuando no conocemos el camino espiritual, nós colocamos o carisma à frente do caráter. vamos a poner el carisma adelante del carácter. E todas as vezes que o carisma vai à frente do Y caráter, todas las veces que el carisma está adelante del nós carácter, temos um grande problema. tenemos un gran problema. Porque não há um caráter Porque no hay un caráter que dá suporte que ao carisma. va a soportar, sostener ese carisma. Então esse carisma, Entonces, este ao carisma, invés de edificar, al invés de edificar, ele vai destruir. va a destruir. Porque é um carisma Porque es un carisma sem caráter. sin el carácter. Há uma outra inversão muito difícil. Otra contradicción también que es muy difícil. Colocar o poder na frente do ser. Colocar el poder adelante, más allá que el ser. O fazer na frente do ser. El hacer adelante del ser. O ser El ser é a base do fazer. es la base del hacer. Del hacer. Quando nós fazemos muito, Cuando hacemos mucho, mas aquilo não tem realidade espiritual para nós. pero cuando no encuentra una realidad espiritual en nosotros, Não é o que somos. cuando no es lo que nosotros somos, Porque a verdadeira obra de Deus porque la verdadera obra de Dios é aquela que emana da vida. es aquella que emana de la vida. Se não há realidade do ser, Pero si no hay la realidad en nuestro ser, não há realidade no fazer. y no va a haber entonces una realidad en el hacer. Por isso Paulo em 1 Coríntios Y 3 por eso Pablo en 1 de Corintios 3 diz que a obra de cada um será provada. va a decir que la obra de cada uno va a ser probada. Às vezes o nosso fazer é muito grande. Muchas veces nuestro hacer es muy grande. Madeira faz muito volume. La madera hace un volumen enorme, E também o feno. y también el heno, E também a palha. y también la paja, Muito volume. mucho volumen. Mas quando vem o fogo, Pero cuando viene el fuego, nada permanece. no permanece Mas o nada. ouro, Pero el oro, a prata, la plata, as pedras las preciosas piedras preciosas ocupam muito pouco espaço. ocupan un espacio muy pequeño. Mas quando vem o fogo, Pero cuando viene el fuego, elas são aprovadas. ellas son aprobadas. Porque ouro fala da glória, da vida, da natureza de Deus. Porque el oro habla de la gloria, de la vida y de la naturaleza de Dios. Prata fala de tudo aquilo que se refere à obra da redenção do Filho. Y la plata hace referencia con todo lo que es la obra de redención del Hijo. E as pedras preciosas Y las piedras preciosas falam em especial hablan en especial do trabalho do Espírito Santo. del trabajo del Espíritu Santo. Porque pedras preciosas Porque piedras preciosas, são formadas com tempo, ellas son formadas con el tiempo, com pressão con presión e com temperatura. y con temperatura. É assim que o Senhor forma pedras preciosas. Así que forma el Señor las piedras preciosas. Então essa é a obra do Espírito Santo. Esa entonces es la obra del Espíritu Santo. Só isso vai permanecer. Solamente eso va a permanecer. E a terceira inversão, La tercera cosa que no está en su debido é lugar, na ordem correta. en un orden correcto. Então, colocarmos poder Entonces, colocar poder à frente de santidade. más allá que la santidad, Vamos adelante de la vamos santidad. repetir as três contradições. Vamos a repetir entonces las tres Contradições. Eles entendem. y bueno, las tres cosas que no están ubicadas en su debido lugar. Fuera Las de- tres fuera de ubicaciones, orden. las malas ubicaciones. Carisma à frente de caráter. Carisma delante del carácter. Fazer à El- frente de ser. Hacer delante del ser. E poder Y poder à frente de santidade. delante de la santidad. Interessante. Muy interesante. Não há nenhum versículo na Bíblia No hay ningún versículo en la que Biblia diga assim: que hable así. sede poderosos, Sed poderosos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou poderoso. porque yo, el Señor su Dios, soy poderoso. Mas há muitos versículos que dizem. ¿Cómo? Mas há muitos Pero versículos que hay dizem: muchos versículos que dicen, sede santos, sed santos, porque eu, Senhor, vosso porque Deus, yo, sou el santo. Señor vuestro Dios, soy santo. Então a santidade sempre é a base do poder. Entonces la santidad es la base del poder. Poder não é agitação. Poder no es agitación, Poder não é capacidade de convencer. poder no es la capacidad de convencer, Poder não é barulho. poder no es ruido, Poder é resultado de uma vida santa. poder es resultado de una vida santa. Quando nós temos uma vida santa, Cuando tenemos una vida santa, temos poder. tenemos poder.
Então, essas três inversões, Entonces, estas tres, três coisas, estas tres cosas causam tanto problema. nos causan tanto problema. Y sí, ¿viste? Vemos cómo causa problemas esas cosas. Sim. Tanto problema, incluso para explicá-la. Hasta para explicar. Porque são inversões tão terríveis, Porque son inversiones terribles. tão doentias. Están enfermas. Então, que o Senhor nos ajude a vislumbrar Y isso. que el Señor nos ayude a mirar esto. É grande problema. Es un gran problema. Que o Senhor possa ajustar Y nossas que Él vidas. pueda ajustar nuestras vidas. Então, vamos fechar o parêntese aqui Vamos a cerrar aquí un e paréntesis vamos entrar no livro de Hebreus. y vamos a entrar en el libro de Hebreos. O texto que nós lemos no capítulo 9, Lo que leímos, el texto del capítulo 9, os versículos 11 a 14, de los versículos 11 a 14, o verso 11 usa a expressão: el versículo 11 va a utilizar la expresión: Cristo é o sumo sacerdote Cristo es el sumo sacerdote dos bens já realizados. dos bienes venideros. Na versão que os irmãos têm em mãos, Ahí en la versión que tenemos en manos, os bens vindouros. los bienes venideros. A palavra exata aqui Pero la palabra exacta aquí é que Cristo é o sumo es que sacerdote Cristo es el sumo sacerdote das coisas eternas, de las cosas eternas ou dos bens o de los bienes que têm que realidade. tienen realidad. Os bens Los bienes que têm realidade. que tienen realidad. Não é uma frase maravilhosa? ¿No es maravilloso? Cristo é o sumo sacerdote Cristo es el sumo sacerdote daquelas coisas que têm de realidade. aquellas cosas que tienen realidad. Não são apenas bens vindouros, No solamente bienes venideros, bens futuros. futuros, Não. no, Bens que têm realidade. bienes que tienen realidad. Porque dos versículos 1 a 10 do capítulo 9. Porque de los versículos 1 a 10 del capítulo 9, Esses são os bens que não têm realidade. estos son los bienes que no tienen realidad. São os bens que são figura, Son bienes que son figuras, sombra, tipo, tipo, o tabernáculo, el tabernáculo, o véu, el velo, o sacerdócio. el sacerdocio. É isto uma parábola para a Esos son época presente. parábolas para la época presente. Então, quando ele entra com o versículo 11, Entonces, cuando él va a entrar con el versículo o 11, contraste está sendo feito. ese contraste está hecho. Quando, porém, veio Cristo. Cuando vino Cristo, Você viu? ¿viste? Então, um contraste entre os 10 primeiros versos e os Entonces, próximos. la contradicción entre los 10 primeros versículos y los Cristo próximos. é o sumo sacerdote dos bens que têm realidade. Cristo es el sumo sacerdote de los bienes que tienen realidad. Que frase importante é Y essa? qué oración importante esta. Então ele veio, verso 11, Entonces, en el versículo 11, él vino pelo maior e mais perfeito tabernáculo. por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Nós já vimos qual tabernáculo é Y esse. ya vimos cuál tabernáculo es este. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ministro del santuario del verdadero tabernáculo. Capítulo 8, Capítulo 8. verso 2. Versículo 2. Qual santuário é esse? ¿Qué santuario es este? O capítulo 9 vai dizer El capítulo 9 va a decir que as coisas celestiais, que las cosas celestiales elas devem ser purificadas tienen que ser purificadas com sacrifícios superiores. con sacrificios superiores. Então Cristo penetrou nos céus Entonces Cristo adentró en los cielos para comparecer diante de para Deus. comparecer delante de Dios. Então, qual é o verdadeiro tabernáculo? ¿Cuál es el verdadero A tabernáculo? presença de Deus. La presencia de Dios. Os céus. Los cielos. Onde Cristo compareceu com seu sangue, A donde Él compareció con su sangre, derramando nesse propiciatório derramando celestial, en ese propiciatorio celestial, apresentando esse sangue a Deus, presentando esta sangre a Dios para a satisfação de toda justiça, santidade e glória de Deus. para la satisfacción de la justicia, santidad y la gloria de Dios. Por isso, Romanos 3:23 Y por eso Romanos 3:23 diz que todos pecaram. va a decir, todos pecaron. Escute que texto interessante esse. Mira qué interesante. Todos pecaram Todos pecaron e estão carentes da glória y de están Deus. destituidos de la gloria de Dios. Talvez se fôssemos nós que escrevêssemos a Bíblia, Quizás si nosotros fuéramos a escribir la Biblia, nós escreveríamos esse versículo íbamos a assim: escribir de esta manera. todos pecaram Todos pecaron e carecem do perdão de Deus. y carecen de perdón de Dios. Porque quem pecou precisa de Porque perdão. el que pecó necesita de perdón. Sim, ¿Sí?
Mas para o Espírito Santo, não. pero no para el Espíritu Santo. Porque ele vai no objetivo mais alto. Porque Él va en el objetivo más O alto. perdão não é um fim. El perdón no es el O fin, perdão é um meio. el perdón es un medio. Então, quando nós pecamos, Entonces, cuando nosotros nós precisamos pecamos, muito mais do que perdão. necesitamos mucho más Nós de que precisamos ser perdón. restituídos. Necesitamos ser restituidos À glória. a la gloria de Porque Dios. nós fomos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Porque Jesus fuimos Cristo. llamados para alcanzar la gloria del Señor Jesús. É isso que está escrito em Y, 1 Tessalonicenses. y eso es lo que está escrito en 1 de Fomos Tesalonicenses. chamados para alcançar a glória Fuimos llamados para alcanzar la gloria do nosso Senhor de Jesus nuestro Señor Cristo. E Jesucristo. também em Hebreus 2:10, Y en Hebreos 2:10, que Ele está conduzindo muitos filhos à glória. que Él está conduciendo muchos hijos a la E gloria. também Romanos 8, Y 29 e 30. Romanos 8, 29, 30. Aqueles que Ele predestinou, Ele chamou. Aquel que Él predestinó, Él os llamó. Aos que chamou, Ele justificou. Y a los que Él amó, justificó. Mas justificação não é o propósito, Pero la justificación no es el propósito, é o meio. es el medio. Então, aos que justificou, Entonces, al que justificó, a esses também a estes también glorificou. glorificó. Porque a glória é o propósito Porque do la Evangelho. gloria es el propósito del Evangelio. Cristo é a glória. Cristo es la O gloria. Evangelho é o Evangelho da glória. El de Deus. Evangelio es el Evangelio de la gloria de Dios. Não apenas o Evangelho da graça. Y no de solamente el Deus. Evangelio de la gracia de A Dios. graça visa nos introduzir na glória. La gracia busca nos introducir a la E gloria. o que é glória? ¿Qué es la gloria? Glória é Cristo. La gloria es O Cristo. que é ser glorificado? ¿Qué es ser glorificado? É ser tornado semelhante a Cristo. Es ser como Cristo, semejante a Cristo. Ser glorificado Ser é glorificado ter o caráter de Cristo formado em es nós. tener el carácter de Cristo formado en Então, nosotros. na verdade, Entonces, en la verdad, quando nós pensamos sobre a santificação, cuando pensamos sobre santificación, Hebreus 12 diz assim: Hebreos 12 va a decir así: sem santificação, sin la santificación, ninguém verá o Senhor. nadie verá al Señor. Quando nós pensamos sobre Y santificação, cuando pensamos en santificación, na verdade, santificação en verdad santificación já é ya es a glorificação la glorificación em andamento. en proceso. Nós estamos nesse processo de glorificação. Estamos en ese proceso de glorificación. Cristo está sendo formado em nós. Cristo está siendo formado en nosotros. Até aquele dia quando o Senhor Jesus voltará. Hasta el día en que vuelva el Señor Ele Jesús. transformará o nosso Y corpo de transformará humilhação nuestro cuerpo de humillación para ser igual ao corpo da y va a sua ser glória. igual a su cuerpo de gloria. Então o propósito é glorificação. Entonces el propósito es glorificación. Muitos filhos à glória. Llevar muchos hijos a la Para gloria. isso ele aperfeiçoou Jesus Y para eso Él perfeccionó a Jesús como autor da nossa salvação. como autor de nuestra salvación. Ele é o varão perfeito. Él es el varón perfecto. E contemplando a sua Y glória, entonces contemplando su gloria, nós somos transformados nosotros somos transformados de gloria en gloria, na sua própria en imagem. su propia imagen. E quem faz esse trabalho? ¿Y quién es que hace ese trabajo? O Espírito do Senhor. El Espíritu del Señor. Segundo aos Coríntios 3, Segundo Corintios 3:18. 3:18. Então, esse é o propósito do sumo sacerdócio de Cristo. Este es el propósito del sumo sacerdocio de Cristo. Conduzir-nos à glória, Llevarnos a la gloria, aos bens que têm realidade. a estos bienes que tienen realidad. Então, o versículo 14 Entonces, en el versículo 14, diz que o sangue precioso de Cristo, va a decir que la sangre preciosa de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou a Deus. en el cual el Espíritu Eterno se ofreció a Dios. Cristo se ofereceu a Deus na cruz, Cristo se ofreció a Dios en la cruz, movido pelo Espírito movido eterno, por el Espíritu Eterno, suprido pelo Espírito eterno. sostenido por este Espíritu Eterno. Só por essa provisão do Espírito de Deus, Solamente por la provisión de este Espíritu de Dios, o homem Jesus el hombre Jesús poderia ir à cruz. podría ya irse a la cruz. O Getsemane foi insuportável para ele. El Getsemaní fue insoportable a él. Ele suava gotas como de sangue. Él sudaba gotas de sangre. Tal era a sua extrema ¿Y agonia, cuál era su extrema agonía? porque ele seria separado Porque do Pai. él iba a ser separado del Padre. Morte, Muerte, separação. separación. Deus meu, Deus meu, Dios mío, por que me desamparaste? ¿por qué me has desamparado? Então, quando o Espírito eterno Entonces, cuando el Espíritu supriu Eterno o Senhor Jesus suple para ir à al cruz, Señor Jesús
para ir a la cruz. Então ele ofereceu-se em obediência, Entonces Él se ofreció en obediencia, suprido pelo Espírito Eterno. suplido, sostenido por el Espíritu O Eterno. capítulo 9 continua Y en el capítulo 9 sigue, com o verso 24, con el versículo que 24. nós já lemos, mas vamos ler uma vez mais. Y vamos a leer una vez más. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Veja que verso também precioso Veamos esse. qué versículo precioso. Cristo não entrou Cristo no entró em um santuário feito por mãos. en un santuario hecho por manos. É figura, Es é figura, sombra, es sombra. não tem realidade. No tiene una realidad. Cristo entrou no mesmo céu, Cristo entró en el mismo cielo, no céu, en el cielo, a presença imediata de Deus, en la presencia inmediata de o Dios. verdadeiro tabernáculo El verdadero que tabernáculo Deus erigiu que Dios e erigió, não o homem. no el hombre. E quando ele entra lá, Y cuando Él entra allá como sumo como sacerdote, un sumo sacerdote, ele se torna ministro do santuário. Él se vuelve ministro del santuario. Me permitam repetir isso uma vez mais. Quiero repetir una vez más. Ele é ministro do Él santuário. es ministro del Ele se santuario. assenta no trono Él se sienta en el trono e ministra para o seu y santuário, ministra para su santuario, apresentando o sangue a Deus, presentando la sangre a Dios, recebendo o óleo recibiendo el e aceite derramando o óleo y derramando el e aceite ministrando à igreja, y ministrando la iglesia, a sua casa. su casa. O filho é fiel sobre a sua casa. El hijo es fiel sobre su Moisés casa. foi fiel naquela casa. Moisés fue fiel en aquella casa. Cristo é fiel como filho Y Cristo es fiel como hijo sobre a sua sobre casa. su casa. A qual casa somos nós? ¿A cuál casa somos nosotros? Hebreus 3:6. Hebreos 3:6. Então o que ele ministra à sua casa? Entonces, ¿qué es que Él va a ministrar en su casa? Purificação de pecado, Purificación de pecado, vida e poder, vida y poder, conhecimento espiritual de conocimiento espiritual de Dios. Deus. Essa é uma ministração perfeita. Esta es una administración perfecta. Nada nos falta. Nada nos falta. Purificação de pecados, Purificación de pecados, vida e poder, vida y poder. conhecimento espiritual de Deus. Conocimiento espiritual de Dios. Para que ele seja o nosso Deus Para que Él sea nuestro Dios e nós sejamos o seu povo. y nosotros seamos su pueblo. Esse é o objetivo do ministério do sumo sacerdote. Este es el objetivo del ministerio del sumo sacerdote. Essa frase é tão especial. Esta frase es tan É a especial consumação de tudo. porque es la consumición de todo. Eu serei o seu Deus, Yo seré su Dios. eles serão o meu povo. Él será mi pueblo. Sabe o que isso significa? ¿Saben lo que significa? Que Deus olhará para nós Que Dios va a mirar hacia e nosotros poderá dizer: y podrá decir, eles são iguais a mim. ellos son igual que yo. Eles são o meu reflexo. Ellos son mi reflejo. Eu sou o seu Deus. Yo soy su Dios. Eles são o meu povo. Ellos son mi pueblo. Plena união. Una plena unión. Para isso, o sumo sacerdote está no Santo dos Y para Santos. eso está el sumo sacerdote en el Santísimo. E abriu o novo e vivo Y caminho. abre un vivo y nuevo camino. Nós recordamos que nas palavras de Adão para Eva, Nos acordamos de la palabra de Adán a Eva. elas são um reflexo do que o nosso Senhor Jesus dirá da sua igreja. Él es un reflejo de lo que el Señor Jesús va a decir a su iglesia. Esta, afinal, é osso dos meus ossos. Esta por fin es hueso de mis huesos. Ela tem a minha realidade interior. Tiene mi realidad interior E ela é carne da minha y es carne. carne de mi carne. Ela tem a minha expressão exterior. Tiene como que mi expresión exterior. Por isso nós vamos ver em Efésios Y 3:10 por eso lo que vemos en Efesios 3:10, que pela igreja que por la iglesia é que a multiforme sabedoria de Deus es que la multiforme sabiduría de Dios se faz conhecida de se principados e hizo potestades. conocida de principados y potestades. Que maravilhoso isso. Qué maravilloso es. Essa multiforme sabedoria Esa multiforme será sabiduría contemplada por anjos e va a demônios ser contemplada por ángeles y demonios e também por homens, y también por los hombres, concentrada na igreja. concentrada en la iglesia. É como se a igreja fosse posta numa vitrine de observação Es como si la iglesia fuera colocada en una vidriera para e observación todos olhando para a igreja y todos mirando hacia la iglesia e dizendo e não dizendo quão gloriosa é a y igreja, no hablando así, cuán gloriosa es la iglesia, mas olhando para a igreja pero mirando hacia la e iglesia dizendo assim: y hablando así, quão glorioso é este cuán Cristo, glorioso es este Cristo, o Filho de Deus. el Hijo de Dios, Redentor. el Redentor, Porque a igreja vai revelar porque la iglesia va a revelar tudo que Cristo é todo lo que Cristo es pela igreja. por la iglesia. E o verso 11 de Y Efésios el 3 versículo 11 de Efesios
Efesios 3, diz que isso é segundo um eterno va a propósito decir que esto es según un eterno que propósito Deus que estabeleceu Dios estableció em Cristo Jesus, o en nosso Cristo Senhor. Jesús nuestro Señor. Então, para isso, o sumo sacerdote está no Santo dos Y Santos. para eso entonces el sumo sacerdote está en el Santísimo. No capítulo 10, En el capítulo 10, ontem nós estudamos a quarta exortação, ayer estudiamos la cuarta exhortación. o habitar no Santíssimo, El habitar en el a vida no Santísimo. Santíssimo. La vida en el Santísimo. Hoje nós estamos dando um passo para trás, Hoy vamos a regresar un paso. porque nós estamos vendo qual é o ensino Porque estamos viendo cuál es la enseñanza que está antes que da está exortação. antes de la exhortación. Qual é a base que nós temos ¿Cuál es la base que tenemos para entrar no Santo dos Santos? para entrar en el Santísimo? Então, vamos manter essas duas coisas conjugadas. Vamos a mantener las dos cosas juntas. O ensino sobre o sumo sacerdote, La enseñanza sobre el sumo que sacerdote penetrou os céus, que adentró en los e o cielos chamado para viver a vida no y Santíssimo. el llamamiento para vivir la vida en el Então, Santísimo. pouco mais sobre esse ensino. Entonces, un poco más sobre esa enseñanza. Vamos ao capítulo 10 agora. Capítulo 10. Versículos vamos ler de 1 a 8. Del De primer, 1 a 9. del primer versículo hasta el 9. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Vamos parar por aqui um minuto. Acá un poquitito, nos detenemos. Você viu que o versículo 3 Vimos que en el versículo 3 fala sobre o aniversário do pecado. va a decir sobre el cumpleaños del pecado. Todo ano o sumo sacerdote entrava lá. Todo el año el sumo sacerdote tenía que entrar allá. E a palavra usada aqui é que faça recordação dos pecados. Y la palabra que dice acá es que se recuerda de los pecados. Muito interessante isso. Es muy interesante. Porque se por eso. um lado o dia da expiação Porque si por un lado el día de la expiación era o dia mais importante do ano para todo o povo, era el día más importante del año para todo el o pueblo, sumo sacerdote estava lá dentro do Santo el dos sumo Santos, sacerdote estaba allá dentro del lugar santísimo, diretamente ligado à presença de directamente atado ahí, ligado a la Com presencia de sangue Dios, numa mão, con la sangre en una mano, com o incenso da con el adoração no incenso de la outro, adoración en la otra da mano, intercessão. para la O povo intercesión. estava do lado de El fora. pueblo estaba hacia afuera. Será que o sumo sacerdote vai fazer tudo certo? ¿Será que va a ser todo correcto el sumo sacerdote? Será que ele não vai morrer lá ¿Será que no dentro? se va a morir allá? Será que ele vai fazer todo o serviço ¿Será adequadamente? que va a cumplir todo el servicio de manera E adecuada? aquelas campainhas nas vestes dele estavam tocando. Y aquellas campanetas entonces en las orlas de su vestido sonaban, Porque o Santo dos Santos era um lugar de trabalho. porque el Santísimo era un lugar de trabajo. Ele tinha que apresentar o sangue no Él tenía que propiciatório. presentar la sangre en el Ele propiciatorio. tinha que mover o incenso Él diante de tenía Deus. que mover el incienso delante de Dios. Então era um dia muito singular. Entonces era un día muy singular. A nação sabia Y la nación tenía que os esa seus conciencia, pecados estavam sendo expiados. que sus pecados estaban siendo expiados. Mas esse é um lado. Pero este es un lado. O outro lado El otro lado é que mais uma vez, es que una vez más, naquele ano, en aquel año, toda a nação toda la nación estava compreendendo estaba que comprendiendo eles não podiam ter um acesso pessoal ao que Santíssimo. ellos no podían tener un acceso personal al Santísimo. Um representante ia lá. Un representante se iba Eles allá. não eram mais um reino de Ellos no eran más sacerdotes. un reino de sacerdotes. Não podiam ter acesso à presença de Ellos Deus. no podían tener acceso a la presencia Que de Dios. triste condição. Y qué triste condición. Que terrível Qué situação. terrible situación. Mas então, versículo 5 Pero el versículo 5 diz que Cristo entrou no mundo. va a decir que Cristo entró en el mundo. O Verbo se fez El carne. verbo se hizo carne. Ele é a casa de Deus. Él es la casa de Dios. Ele é a Shekinah de Deus. Él es la Shekinah de Dios. Vimos a sua Y glória. vimos su gloria. Então, quando ele entra no mundo, Entonces, cuando Él adentró al mundo, veja o que o autor de Hebreus faz. vean lo que va a decir, va a hacer el autor de Hebreos. Pelo Espírito Santo. Por el Espíritu Santo. Olha o texto que é citado aqui. Miren el texto que tenemos aquí citado. O que ele diz quando entra no mundo? ¿Qué es que dijo
cuando entra en el mundo. Sacrifícios e oferta não quiseste. Sacrificio y ofrenda no quisiste, E nem holocaustos. ni holocaustos, E nem oblações y pelo ni pecado. oblaciones por el pecado. Que texto impressionante. Qué impresionante Então, ese o texto. o que Deus requer? ¿Qué es que requiere Olha o Dios? verso 7. Miramos en el versículo Eu 7. estou aqui. Aquí vengo. Aqui estou. Acá estoy. Para fazer, ó para Deus, hacer, a ó tua Dios, vontade. tu voluntad. Que coisa impressionante, Qué irmão. impresionante. A vontade de Deus não estava representada em realidade no tabernáculo. La voluntad de Dios no estaba representada en realidad en el Estava tabernáculo. representada em figura e em sombra. Estaba representada en figura y en sombra. Cristo é o verdadeiro tabernáculo. Cristo es el verdadero O tabernáculo. Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. El verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. Eis aqui estou para fazer a tua vontade. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Qual é a tua ¿Y vontade? cuál es tu voluntad? Conduzir muitos Llevar filhos muchos à hijos glória. a la gloria. Então, quando o Verbo se fez carne, Entonces, cuando el verbo se hizo carne, veja o que é dito no verso 9. acá en el versículo 9, É repetido uma vez mais. se repite una vez más. Aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. He aquí que vengo a Dios para hacer tu voluntad. Agora preste atenção na frase final do verso 9. Atiendan el versículo la parte final del versículo 9. Quando o Espírito Santo termina de citar esse texto, Y cuando el Espíritu Santo termina de hacer la citación de este texto, que é o Salmo 40, que es el Salmo 40, ele faz uma conclusão. él va a concluir. Essa conclusão não é do Salmo 40. Esta conclusión no es del Salmo 40. É uma conclusão do Espírito Es una Santo. conclusión del Espíritu A Santo. conclusão que o Espírito Santo tirou Y la conclusión a que él llegó é que, citando o Salmo 40, es que haciendo la citación del Salmo 40, aplicando ao Senhor Jesus, aplicando al Señor o Jesús, Espírito Santo diz assim: el Espíritu Santo va a decir así: ele remove o primeiro. quita el primero. Qual é esse primeiro que ele remove? ¿Cuál es el primero que él va a remover? Sacrifício, oferta, não Sacrificios, quiseste. ofrendas, no quisiste. Aquilo era uma figura, Eso era uma toda una sombra. figura, una sombra. Antes, Antes, ou pelo contrário, o al revés, corpo me formasse. cuerpo me formaste. Não é maravilhoso esse texto? ¿Eso no es maravilloso? Porque aquele tabernáculo Porque aquel tabernáculo é uma figura do era corpo una de figura Cristo. del cuerpo de Cristo. Ele é o verdadeiro Él tabernáculo. es el verdadero Por isso tabernáculo. João diz: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre Por nós. eso Juan va a decir, el verbo se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros. Remove o primeiro. Remueve el primero, O tabernáculo e suas sombras. el tabernáculo, sus sombras, Estabelece o y segundo. establece el segundo, O corpo de Cristo. el cuerpo de Cristo, O verdadeiro tabernáculo. el verdadero tabernáculo. Então, os versos seguintes, Entonces, los versos siguientes, vamos ler de 10 a 12. de 10 hasta 12. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se você fizer uma relação no livro de Hebreus, Si vamos a hacer una relación en el libro de Hebreos, você vai ver que em muitas ocasiões vamos a ver que en muchas ocasiones aparece este contraste aqui. va a aparecer esa contradicción. A palavra muitas vezes, La palabra muchas veces, dia a dia, día a día, ano após ano, año pos año, e expressões similares. y o expresiones Dia a similares, dia, día a día, ano a ano, año a año, muitas muchas veces, porque aqueles sacrifícios eram ineficazes. porque esos sacrificios eran ineficaces. Mas por outro lado, Pero, por otro lado, você vai ver a palavra vamos a ver la palabra uma vez, una única vez, una única vez, quando se refere a Cristo cuando hace referencia a Cristo e ao seu sacrifício. y a sus sacrificios. Então aqui os sacerdotes todo dia, Entonces, aquí los sacerdotes todos los Verso días, 11. versículo 11, para oferecer muitas vezes. para ofreciendo muchas veces. Mas o verso 12, Pero el versículo 12, Jesus, porém, para sempre, Jesús, por otro lado, para siempre, ofereceu único sacrifício. ofreció un solo sacrificio. E o verso 13 Y el versículo 13 mostra que ele não mais trabalha. va a mostrar que él no trabaja más. Enquanto ele estava em carne, Mientras él estaba en la carne, ele disse: meu pai trabalha até agora. él decía, mi padre trabaja hasta ahora. E eu trabalho também. Y yo trabajo también. Mas quando ele estava na cruz, Pero cuando estuvo en la cruz, Él dice, él dijo, trabalho encerrado.
trabajo O trabalho se está cerró, terminado. se terminó, se completó. Tetelestai. Tetelestai. Está consumado. Está consumado. Ele não trabalha mais. Él no trabaja más. Já terminou o seu Ya trabalho. se acabó su trabajo. Agora ele assenta Ahora él se sienta. no Santo dos Santos, Se sienta en el Santísimo. onde o sumo sacerdote nunca se A sentava. donde jamás el sumo sacerdote se sentó. Ele só trabalhava. Él solamente trabajaba. Mas esse sumo Pero sacerdote, este sumo ele se sacerdote, assenta, él se sienta. porque ele descansa, Porque él descansa. porque ele aguarda Porque él va a guardar que todos os seus inimigos que sejam todos postos por sus estrado dos seus enemigos pés. sean puestos por escabelo de sus pés. E o Espírito Santo foi enviado Y entonces el Espíritu Santo va a ser para enviado preparar para ele, para preparar para él, no meio dos inimigos, en medio de sus enemigos. ele coloca uma mesa para a sua igreja. Él va a poner una mesa para su iglesia. Nós somos dele. Nosotros somos Y de él él. es nosso. Y él es E nuestro. o Espírito Santo veio preparar para Y ele, el Espíritu Santo va a venir a preparar para él, esse que está sentado no este que trono. está sentado en el O Espírito trono. Santo veio como um executivo de Deus, El Espíritu Santo vino como el ejecutivo de Dios para preparar para o filho preparar vitorioso para el hijo victorioso uma noiva una novia adequada a ele mesmo, adecuada a él que mismo, se pareça com que se ele, parezca con él para que com ele tenha núpcias para, eternas. y para que contraiga nupcias eternas. Essa é a consumação do propósito Esta de es la Deus. consumición del Nós propósito de estamos Dios. aqui para isso. Estamos aquí para este propósito. Graças ao Senhor por isso. Gracias al Señor por esto. O capítulo 12 de Hebreus, El capítulo 12 de Hebreos, aqui nós vamos fazer a nossa última parte. vamos a hacer aquí nuestra última parte. Ele faz uma introdução da quinta exortação. Él va entonces a hacer una introducción de la quinta exhortación. Se os irmãos se lembram daquele esboço, Si los hermanos se acuerdan de aquel bosquejo, a quinta exortação tem a ver com herança, la quinta exhortación tiene que ver con tem a herencia, ver com o reino. tiene que ver con reino. Nós fomos chamados para ser um reino de sacerdotes. Fuimos llamados para ser un reino de A sacerdotes. promessa do livro de Apocalipse Y la promesa del libro de é que Apocalipsis nós reinaremos com es que ele reinaremos con él os 1000 anos. 1000 años. Aqueles que forem fiéis. Estos que fueran O encontrados que fieles. Apocalipse chama Lo que Apocalipsis llama de os vencedores. de los vencedores. 7 igrejas. 7 iglesias. Para cada uma delas, Y para cada una de o ellas, Espírito Santo diz: el Espíritu Santo va a quem decir, tem ouvidos, lo que tenga oídos, ouça oiga o que o Espírito lo que el diz às Espíritu igrejas. tiene a decir a las iglesias. Ao A la iglesia. vencedor Al vencedor, eu darei. yo le daré. E são 7 promessas. Y son 7 promesas. Uma para cada igreja. Una para cada Isso iglesia. significa Y eso significa que é de dentro da igreja que es de adentro de la que o iglesia Espírito Santo chama vencedores. que el Espíritu llama vencedores. Que vivam de Cristo. Y que vivan de Cristo. Que vivam em Que Cristo. vivan en E Cristo. que vivam para Y Cristo. que vivan para Cristo. Esses são os vencedores. Estos son los vencedores. Então, Entonces, o capítulo 12 vai introduzir essa quinta exortação. el capítulo 12 va a introducir esta quinta A herança exhortación, do reino. la herencia del E é reino. um capítulo muito sonoro. Y es un capítulo que suena muy bien, Porque o livro de Hebreus enfoca o apóstolo e o sumo sacerdote. porque el libro a los hebreos va a puntuar el apóstol y el sumo sacerdote, No que se refere a Cristo. en lo que hace referencia a Cristo. Mas o capítulo 12 Pero el capítulo é um 12 capítulo muito singular. es muy singular, Porque a ênfase nele porque el énfasis é a disciplina do Pai Celestial. es la disciplina del Padre Celestial. E a disciplina foi colocada no mesmo capítulo Y esta disciplina fue colocada en el mismo capítulo onde o reino é enfatizado. donde el reino es enfatizado. O reinar com Cristo El reinar con Cristo depende da disciplina. depende de la disciplina, Porque vida mais disciplina porque vida más disciplina resulta em igual caráter. carácter. E o reino vindouro Y el reino não venidero é nada mais no es nada más do que a pessoa do rei manifestada. que la persona del rey manifestada. Me permita aqui usar uma ilustração. Permitan acá utilizar una ilustración. O capítulo 16 de Mateus, El capítulo 16 de Mateo, por favor, preste bem atenção aqui. atiendan aquí. O capítulo 16 de Mateus El capítulo 16 de é, Mateo, sem dúvida, um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. sin duda alguna, es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Por quê? ¿Por qué? Porque ele apresenta 4 grandes revelações. Porque va a presentar 4 grandes revelaciones. Em primeiro lugar, Primero,
Tu és o Cristo, Tú o eres Filho el do Deus Cristo, vivo. el Hijo del Dios vivo. Quem é Cristo? ¿Quién es Cristo? A revelação de Cristo. Revelación de Cristo. Segundo, Segundo, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eu edificarei. Yo edificaré. Essa é a revelação da igreja. Esta es la revelación de la Em iglesia. terceiro lugar, Tercer lugar, era necessário que ele fosse a Jerusalém era necesario que fuera a e Jerusalén, sofresse muitas coisas. sufriera muchas Fosse cosas, morto e ressuscitasse. fuese muerto, A resucitase. revelação da cruz. Entonces la revelación de la cruz. E a quarta revelação, Y la cuarta, a revelação do reino. la revelación del reino. Quando o Filho do Homem vier no seu reino. Cuando va a venir el Hijo de Dios en su reino, del hombre en su reino. Então, no mesmo capítulo, Entonces, en el mismo nós temos as capítulo revelações tenemos las revelaciones de Cristo, de Cristo, da igreja, de la iglesia, da cruz de la cruz e do reino. y del reino. Um grande capítulo. Un grande capítulo. Quando nós vamos na revelação do reino, Cuando vamos en la revelación del o reino, Senhor Jesus dá uma palavra para os seus discípulos. el Señor Jesús va a decir una palabra a sus Então discípulos. preste atenção no que ele fala. Atiendan a lo que Él dice. Alguns que aqui se encontram Algunos que aquí se encuentran não passarão pela morte no pasarán, no gustarán la até muerte que vejam hasta que vean o Filho do El Homem Hijo no seu reino. el Hijo del Hombre en su Então reino. preste atenção. Atiendan. Se o reino é algo que vem lá na frente, Si el reino es algo que está más allá, apenas lá na frente, solamente allá adelante, então o Senhor teria mentido para os seus entonces el discípulos. Señor Jesús iba a haber mentido a sus Porque discípulos. todos morreram. Porque todos gustaron la muerte. Mas o Senhor disse que alguns que ali se encontravam Pero el Señor Jesús dijo, algunos que se encontraban allí não passariam pela morte no pasarían por la até que muerte vissem o Filho do Homem no seu reino. hasta que pudieran ver al Hijo del Hombre en su reino. Então, como o Senhor Jesus cumpriu essa Y palavra como para el eles? Señor Jesús cumple esta palabra a Ele ellos. toma consigo a 3 Él deles: agarra 3 de ellos, Pedro, Pedro, Tiago Santiago e João. y Juan, e leva a um alto monte, y lleva a un monte o alto, monte da el transfiguração. monte de la O transfiguración. que ele vai fazer lá? ¿Qué es que él va a hacer allá? Ele vai mostrar o Filho Va a do Homem mostrar no seu reino. el Hijo del Hombre en su Porque reino. foi isso que ele prometeu. Porque eso fue lo que él prometió. Então, quando ele se transfigura diante Entonces, deles, cuando él se transfiguró delante o de seu ellos, rosto resplandece y como o su rostro sol. resplandeció como el sol, As suas vestes se tornaram sus brancas. vestiduras se volvieron blancas. Lucas diz que nenhum lavandeiro sobre a terra podia lavar aquelas Y vestiduras Lucas daquela dijo que maneira. nadie podía lavar aquellas ropas de aquella manera. A sua glória, Su gloria transfigurado diante deles. transfigurada delante de Esse é o ellos. Filho do Homem no seu reino. Este es el Hijo del Hombre en su O reino. que é o reino de Deus? ¿Qué es el reino de Dios? É Cristo na sua glória. Es Cristo en su O gloria. reino está no rei. El reino está en el rey. O rei é o reino. El rey es el reino. Reinar com Cristo Reinar con Cristo é ser semelhante a Cristo. es ser semejante a Cristo. Porque o reino está no rei. Porque el reino está en el O rey. rei é o reino. El reino, O rei é o reino. el rey es el reino. Eles não são duas coisas Ellos no separadas. son dos cosas separadas. O reino é o que ele é. El reino es lo que él es. O reino é o que o rei é. El reino es lo que el rey es. Esse é o reino do Filho do Homem. Este es el reino del Hijo del E Hombre. foi isso que Pedro, Tiago e João viram. Y eso fue lo que Pedro, Santiago y Juan E vieron. muitas vezes quando nós falamos do Y reino, muchas veces cuando hablamos del nós reino, quase que esquecemos o rei. casi que nos olvidamos del rey. Nós falamos do reino político, Porque hablamos del reino político, falamos do reino geográfico. de un reino O que geográfico. acontecerá quando o reino ¿Qué va a vier? pasar cuando venga el E o reino? reino passa a ser uma coisa Y el reino pasa a ser una cosa desconectada da pessoa do desconectada de rei. la persona del rey. Isso é fatal para Y nós. eso es mortal para Porque o nosotros. reino está no rei. Porque el reino está en el Onde rey. o rei está, ¿A dónde está el rey? está o reino. Está el reino. Os cidadãos do reino Los ciudadanos del reino têm que ter o caráter do rei. tienen que tener el carácter del rey. Se eles não têm o caráter do Si rei, ellos no tienen el caráter del eles rey, não podem reinar. no pueden reinar. Porque o reino não é uma coisa, Porque el reino no es una cosa, não é geográfico. no es una no es geografía, no es político, É uma questão de es caráter. una cuestión de carácter. Quão importante é isso? Y cuán importante es comprender Pedro, esto. Tiago e João viram Y isso. Pedro, Santiago y Juan vieron esto. Pedro ficou tão impressionado com essa visão Pedro se puso tan impresionado que ele registra na sua que epístola. él registró en su ¿Lembras? epístola.
¿Se Segunda acuerdan? Pedro, Segundo de Pedro, capítulo 1. capítulo 1. Ele fala, estivemos com Él va a ele decir, estuvimos con no él Monte Santo. en el Monte Santo. Pedro estava lá. Y Pedro estuvo allá. E você sabe que Pedro ficou tão apavorado com o rei. Y Pedro se puso así, tan apavorado, tan Ficou tão atrapalhado. asombrado con el Ele rey. viu a glória do Filho do Porque él Homem. vio la gloria del Hijo del E quando Hombre. Pedro não sabe o que Y fazer, como él no sabía qué hacer, ele fala. él va a decir. Todas as vezes que ele não sabe o que fazer, Toda vez lo que él no sabe lo que hacer, ele fala. él dice. Então ele deu uma sugestão para o Entonces Senhor. él hizo una sugerencia al A Señor. festa dos tabernáculos estava se aproximando. Porque la fiesta de los tabernáculos se aproximaba. Então ele diz, façamos aqui Entonces él 3 dijo, hagamos acá tabernáculos. 3 tiendas. Será para o Senhor, Uno para vos, outra para el Señor, Elias, otra para Elías, e outra para Moisés. otra para Moisés. Festa dos tabernáculos maravilhosa. Qué maravillosa fiesta. Não há de nenhuma los festa como tabernáculos. essa. Ninguna fiesta como Pedro teria esta. ali o representante da lei, Pedro iba a tener el representante o de la representante ley, dos el profetas, representante de los profetas e o Filho de Deus. y el Hijo de Uma Dios. festa dos tabernáculos. Una fiesta de los Sublime. tabernáculos sublime, Mas então aquela nuvem do pero céu. aquella nube de los cielos. E quando os entonces, evangelistas usam a palavra uma nuvem luminosa, y cuando los evangelistas usan una nube iluminosa, não se refere apenas a uma nuvem no está hablando natural. de una nube natural. Fala de algo ligado à glória de Deus. Habla de algo que está vinculado a la gloria de Dios, A intervenção de Deus. a la intervención de Dios, Para fazer Pedro ficar quieto. para hacer callar a Pedro. Então uma nuvem luminosa os envolveu. Entonces una nube luminosa E aquela voz se do envolvió, céu. y aquella voz en el cielo. Este é o meu Este es filho. mi hijo O amado, meu eleito. mi heredero, A mi ele elegido, ouvi. a él oí. Então quando Pedro levanta os Entonces olhos, cuando Pedro levanta sus ojos, a ninguém mais viram, a nadie más él senão ve, só a Jesus. sino solamente a Jesús. Esse é o Filho do Homem no Este seu es reino. el Hijo del Hombre en su reino. Então antes de lermos o capítulo 12 de Hebreus, Entonces, antes de leer el capítulo 12 de nós Hebreos, precisamos saber o que é o reino de Deus. necesitamos saber qué es el reino de O Dios. reino é o rei. El reino es el rey. Reinar é ser semelhante ao rei. Reinar es ser semejante al rey. Os discípulos se preocupavam com o reino político e geográfico. Entonces los discípulos estaban muy preocupados con el reino ¿Cuál será el político, tiempo? geográfico, cuál va a ser el tiempo, Qual será a época cuál va a ser la época em que restaures o reino que a vas a Israel? restaurar el reino a Israel. Atos capítulo 1. Hechos 1. E muitos de nós estamos preocupados Y da mesma muchos de maneira. nosotros tenemos la misma Qual preocupación. será o tempo? ¿Cuál va a ser el Quando tiempo? virá o anticristo? ¿Cuándo vendrá el anticristo? Quando o Senhor fará isso? ¿Cuándo el Señor hará Quando o esto? Senhor fará ¿Cuándo va a aquilo? ser aquello? Nós estamos mais fixados no anticristo Tenemos más ojos en el anticristo do que em Cristo. que en Cristo. Mas o reino está no rei. Pero el reino está en el Se rey. nós temos nos tornado semelhantes ao rei, Si estamos siendo semejantes al nós rey, estamos no reino. estamos en el reino Nós reinaremos com y ele. reinaremos con Nós Cristo. estaremos com ele. Estaremos con él. Se tivermos que passar pela grande Si tribulação, tenemos que pasar por la grande ele tribulación, nos esconderá debaixo das suas asas. Él nos va a esconder bajo sus alas. Como ele escondeu a igreja Así primitiva. como Él escondió la iglesia primitiva. E santos de todas as épocas. Y los santos de todas las Os que épocas. habitam no esconderijo Los do que Altíssimo habitan en el esconderijo del Altísimo. descansam à sombra do Bajo Onipotente. sus sombras, bajo la sombra de sus alas descansarán. Então não pode haver nenhum temor nos nossos Entonces no corações. puede haber ningún temor en nuestros Nós corazones. temos que focar a Cristo. Tenemos que tener los ojos puestos en Cristo. Crescer no conhecimento de Crecer Cristo, en el conocimiento de Cristo. porque Ele é o Rei. Porque Él es el E Rey nele está o y reino. en Él está el reino. Então, quando o capítulo 12 inicia, Entonces, cuando iniciamos aquí el capítulo 12, os versos de 1 a 3, los versículos de 1 a 3, não precisamos ler para ganharmos tempo. no vamos a leer para ganar tiempo. Ele diz que uma carreira nos foi proposta. Él va a decir que una carrera nos fue E propuesta nós devemos correr com y perseverança. debemos correr con diligencia. Lembre que perseverança é uma palavra importante na carta. Acuerdan que paciencia es una palabra importante aquí. Perseverança tem a ver com constância, Y la perseverancia tiene que ver con constancia, com resistência. con resistencia. A carreira cristã não é uma corrida de 100 metros, La carrera cristiana no es una corrida de 100 metros, onde você tem aqueles atletas donde musculosos, tenemos aquellos atletas musculosos com aquelas pernas desse con unas tamanho. piernas gruesas Quando dá aquele tiro, y cuando se dispara, eles saem como foguete. ellos salen como cohetes. Mas eles vão correr só 100 Pero metros. solamente 100 metros van a correr. A carreira cristã é uma maratona, Pero la carrera cristiana es una onde maratona. você tem aqueles atletas magrinhos, Cuando tenemos aquellos atletas
débiles, flacos, Muito flaquitos, fracos. bien flacos, delgados, Mas eles vão correr 42 quilômetros. pero van a correr 42 kilómetros. Essa é a carreira cristã. Esta es la carrera cristiana. Perseverança. Perseverancia. Então ele diz, desembaraçando de todo o peso. Entonces, desembarazándonos de todo peso. Imagina um atleta correndo com a mochila nas costas. Imagina entonces el atleta con su mochila en sus espaldas Ele não vai a lugar nenhum. y él no se va a ningún lugar. Desembaraçar de peso Entonces, despojar de todo peso e do pecado. y del pecado. São duas coisas diferentes. Son dos cosas distintas. Pecado é aquilo que nos quebra a comunhão com Deus. Pecado es lo que va a romper la comunión con Dios. Peso El peso é aquilo que obstrui a nossa jornada cristã. es lo que va a obstruir la jornada cristiana. O pecado, ele ofende a Deus. El pecado ofende a Dios. O peso El peso nos embaraça na carreira cristã. Él Nos nos atrapalha. nos enreda en la carrera cristiana. Esse é o peso. Este es el peso. O pecado sempre é pecado. El pecado siempre va a ser pecado, Mas o peso pero el peso se refere ao que é lícito. hace referencia con lo que es lícito. Lembra quando o Senhor, em Lucas 17, Acuérdense cuando el Señor en Lucas 17 ele fala sobre Noé e Ló, va a decir sobre Noé y Lot, aplicando com relação à sua vinda. aplicando con relación a su venida. Ele diz, como foi nos dias de Noé, Él dijo, ¿cómo fue en los días de Noé? será nos dias do Filho do Va a Homem. ser los días del hijo, Eles de la vuelta del casavam Hijo e del davam-se Hombre. em casamento. Casábanse y dábanse en casamiento. Isso é lícito. Eso es lícito. Eles compravam e eles vendiam. Compraban y vendían. Isso também é lícito. Eso también es Eles lícito. plantavam e eles edificavam. Plantaban, Isso edificaban. também é lícito. Eso también es lícito. Até o dia em que Noé entrou na Hasta el día en que Noé entró en E el eles arca. não se Y aperceberam. no se percataron Até que veio o dilúvio hasta que vino el e diluvio destruiu a todos. y destruyó a todos. Assim será nos dias do Filho do Así Homem. va a ser en los días del Hijo del Hombre. Que exortação é essa? Qué exhortación esta. As coisas normais, Las cosas os normales, cuidados da vida, los cuidados de os la vida, envolvimentos com as coisas, todo lo que estamos involucrados con las cosas, podem representar pueden representar grande peso un gran peso que nos tira a visão de Cristo que nos quita la visión de e nos Cristo torna inaptos y nos vuelve inaptos para correr a carreira para cristã. correr la carrera cristiana. Então vamos cuidar não apenas do pecado, Entonces tenemos que cuidar no apenas del mas pecado, do peso. pero también del peso. Lembra quando Rebeca foi encontrar ¿Se Isaac? acuerdan cuando Rebeca fue a encontrar a Isaac? Qual animal ela montou? ¿Qué animal ella montó? Um camelo. Un camello. O camelo é considerado pelo judeu um animal imundo, El camello es considerado por los judíos como un animal inmundo, uma figura do mundo. una figura del mundo. Rebeca foi sobre o camelo Rebeca estaba sobre el para camello encontrar Isaac. para encontrar a Isaac. Na figura, Y allá figura, quando nós estamos sobre aquilo que o mundo é, cuando nosotros estamos sobre lo que es el mundo, não permitindo que o mundo nos governe, no permitiendo que el mundo nos gobierne, estando sobre ele, estando sobre el mundo, utilizando do mundo, utilizándonos del mundo, como se dele não utilizássemos. como si de él no utilizásemos. 1 Coríntios 9, 1 Corintios 9. Paulo trata deste assunto. Y Pablo va a tratar de este tema. Se nós estamos sobre o mundo, Si estamos sobre el mundo, então isso está bem. entonces eso está bien. Não ameis o mundo. No améis al mundo. Mas o problema Pero el é problema quando o camelo monta na Rebeca. es cuando el camello está montado sobre Rebeca. Então esse é o problema. Ese es el problema. Aí a Rebeca não pode chegar até Isaac, Entonces, Rebeca no puede acercarse a Isaac porque o camelo é muito pesado. porque el camello es demasiado pesado. Então, para que nós encontremos o nosso Isaac, Entonces, para que encontremos nuestro Isaac, nós devemos montar o camelo. nosotros debemos montar al camello. E en el não o camelo sobre nós. Y no el camello sobre nosotros. Não ameis o mundo, No améis al mundo nem as coisas que y no ni mundo las há. cosas que en él hay. Se alguém amar o mundo, Si alguien ama al mundo, o amor do el Pai amor não del está Padre nele. no está en él. Então, o peso e o pecado. Entonces, el peso y el pecado. O versículo 2 El versículo 2 diz que a carreira é corrida olhando firmemente. va a decir que esta carrera es percorrida de manera firme.
olhando firmemente para Jesus. mirando, puesto los ojos firmemente a Jesús, en Ele Jesús. é o autor Él es el autor e ele é o aperfeiçoador y Él es el perfeccionador ou consumador o el consumidor da fé. de la fe. Porque ele é o alfa e o ômega. Porque es alfa y el omega. Ele é o princípio e o el fim. principio y el fin. Ele é a fé. Él es la Nós fe. vivemos pela fé do Filho de Nosotros Deus. vivimos por la fe del Hijo de Dios. Ele gera a nossa fé. Él genera nuestra fe. E ele aperfeiçoa a nossa Y Él fé. perfecciona nuestra fe. Ele é a nossa fé. Él es nuestra fe. Fé é estar unido a Cristo. Fe es estar unido a Cristo. Crer em Cristo. Creer en Cristo. Autor e consumador da fé. Autor y consumador de la fe. No versículo 4, En el versículo 4, o autor de Hebreus introduz a disciplina de Deus. entonces el autor de Hebreos va a introducir la disciplina de E Dios. vai até o versículo 13. Y va a seguir hasta el versículo 13. No versículo 8, En el versículo 8, ele usa de novo a palavra participantes. otra vez va a utilizar la palabra participantes. Se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Si estáis sin disciplina de la cual todos han sido participantes, Essa palavra participante já vimos como ela é importante. ya vimos cómo esta palabra participante es Nós importante. participamos de uma vocação celestial. Participamos de una vocación celestial. Cristo participou de carne e sangue. Cristo participó de carne y sangre. Nós participamos da disciplina de Y Deus. nosotros participamos de la disciplina de Dios. E de novo no versículo 10, Otra vez en el versículo 10, na parte final, en la parte final, Deus nos disciplina para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. Dios nos disciplina para que sea provechoso la participación en su santidad. Então essa palavra é muito significativa em hebreu. Y esa palabra es muy significativa en Qual é o Hebreos. propósito da disciplina de Deus? ¿Cuál es el propósito de la disciplina de Dios? Sermos parte Ser parte da santidade de de Deus. la santidad de Dios. Porque o reino é uma questão de caráter. Porque el reino es una cuestión de carácter. No versículo 14, En el versículo 14, o autor de Hebreus cita um exemplo tremendo, el autor de Hebreos va a citar un ejemplo de tremendo. 14 a 17. 14 hasta 17. Vamos rapidamente falar sobre Esaú. Vamos rápidamente a hablar sobre Esaú. O que isso tem a ver com o reino? Que eso tiene que ver con el reino, A escolha de Esaú. la elección de Esaú. No versículo 14, En el versículo o Espírito 14, Santo diz que sem santificação, el Espíritu Santo va a decir, sin la santificación, ninguém verá o Senhor. nadie verá al Señor. Não haja no meio de vós nenhum impuro Y no haya en ninguno de ustedes alguien que sea impuro ou profano. o profano. Essa palavra é importante. Esta es una palabra importante. Profano. Profano, Como foi Esaú? como fue Esaú. Qual o significado da palavra profano? ¿Cuál es el significado de la palabra profano? Não sei como está na sua tradução, Yo no sé cómo está en tu traducción, mas o que importa é a palavra original. pero lo que importa es la palabra original. A Vulgata latina, La Vulgata latina, ela usa uma palavra no latim, él va a utilizar una palabra en el latín que na verdade é uma conjunção de duas raízes. que en realidad es una conjunción de dos raíces. Profanum. 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 Esse fane Este fane é o templo, es el templo, o santuário, el santuario. em latim. En latín, Fane. fane, O templo, el templo, o santuário. el santuario. Profanum Profano, é uma área que circunda o templo, algo que está alrededor del templo, onde ficava o povo comum, a donde estaba la gente común, que não tinha acesso que no ao tenía santuário. acceso al santuario. Quando é dito que Esaú era profano, Cuando se habla que Esaú era un profano, significa que Esaú significa que Esaú não tinha um recinto sagrado no tenía un recinto sagrado em sua vida en su interior, vida interior, na sua relação com en Deus. su relación con Dios. Ele era um profano. Era un profano. Ele não tocou as coisas do santuário. Él no tocó las cosas del santuario. Por isso ele disse: de que me vale Por eso dijo, ¿de qué me o vale meu direito de mi derecho primogenitura? de la primogenitura? Se eu estou aqui morrendo de Si fome, tengo acá hambre, de que me vale? ¿de qué me vale? Essa foi a expressão de Esaú. Esta fue la expresión de Esaú. O que ele fez? ¿Qué es que él O hizo? que é profanar? ¿Qué es profanar? Profanar é considerar aquilo que é sagrado e sublime Profanar es considerar algo que es sagrado y sublime como sendo comum como e siendo pequeno. común y pequeño. Foi isso que Esaú fez.
Fue eso que hizo Esaú. Nós cristãos, Nosotros cristianos, discípulos de Cristo, los discípulos de que Cristo, estamos nessa carreira, que estamos en esta nós carrera, temos algo sublime proposto a tenemos nós. algo sublime propuesto delante de nosotros. Reinarmos com Reinarmos Cristo. con Dios. Reinarmos com Cristo. Reinarmos con Cristo. Os 1000 anos. Los 1000 años. A promessa aos vencedores. Esa promesa a los vencedores. Ao que vencer. Al que vencer. Ao que vencer. Al que vencer. Se nós consideramos essa promessa, Si consideramos estas promesas, ser semelhante ao Rei, ser semejantes al Rey, entrar no seu reino, entrar en su reino, expressar o seu reino, expresar su reino, representar o seu reino, representar su em reino, tudo que isso vai en significar. todo lo que eso va a Em significar. primeiro lugar, o significado espiritual, En primer lugar, el significado espiritual, ser semelhante a Ele, ser semejante a mas Él, também os significados acessórios. pero también los significados accesorios. Haverá implicações geográficas, Habrá implicaciones geográficas, haverá implicações políticas. habrá implicaciones O políticas, reino do Senhor será estabelecido nesta porque el terra. reino del Señor será establecido en esta Por 1000 tierra anos, por 1000 años, os mansos herdarão a y terra. los mansos herdarán la tierra. Então, se essa é a promessa para nós, Entonces, si esta es la promesa a nosotros, nós seremos profanos seremos profanos se nós dissermos: si hablamos. de que me vale? ¿De qué me vale? De que me vale? ¿Y de qué me sirve? Então, vivemos em função da satisfação de nossos apetites. Entonces vivimos en la satisfacción de nuestros apetitos. Sabe o que aconteceu com Paulo quando ele viu o reino? ¿Saben qué pasó con Pablo cuando vio el reino? Escute o que ele diz. Escucha lo que él dijo. 1 aos Coríntios 9, Primero de Corintios 9, a partir do verso a 27. partir del 27. Eu esmurro o meu corpo Yo golpeo mi cuerpo e o reduzo à servidão, y le pongo a la servidumbre, para que, tendo pregado a outros, para que, habiendo predicado a otros, não venha eu mesmo no venga yo mismo a ser a ser desqualificado. descalificado. O que você acha disso? ¿Qué pensás de eso? Paulo tinha esse temor. Pablo tenía este temor. Nós não devemos ter Y si nosotros no debemos de nenhum tener temor. ningún temor. Tudo está certo conosco. ¿Todo está correcto? O reino vindouro é automático. El reino venidero es automático. Todos nós vamos reinar com Cristo. Todos nosotros vamos a Os reinar 1000 con anos. Cristo los 1000 años. Não. No. Eu temo ser Yo desqualificado. temo ser descalificado. Que o Senhor nos ajude a compreender o reino. Que el Señor nos ayude a comprender el reino. Por favor, eu te peço Por favor, te pido que depois da reunião que después de la reunión não faça perguntas para mim. no me preguntes cosas. Como, por exemplo, Como por ejemplo, onde estarão aqueles que não vão ¿a reinar? dónde van a estar aquellos que no van a reinar? O Senhor sabe. El Señor sabe. Mas haverá um trato para eles. Pero habrá un trato para ellos. Porque Deus trata com seus filhos. Porque Dios trata con sus hijos. Às vezes com muitos açoites. A veces con muchos azotes. Às vezes com poucos A açoites. veces con pocos. Ele sabe como tratar com seus Él filhos. sabe cómo tratar. Ele sabe como nos preparar para a nova Jerusalém. Él sabe cómo prepararnos para la nueva Jerusalén. Mas antes da nova Pero Jerusalém, antes de la nueva Jerusalén virá o reino do Filho do Homem vendrá el reino del Hijo del Hombre aqui nessa terra. aquí en la tierra. E nós devemos ter uma santa ambição Y debemos tener una santa ambición de amando a Cristo, de amando a Cristo, obedecendo a Cristo, obedeciendo a Cristo, conhecendo a conociendo a Cristo Cristo, e tendo o caráter de teniendo el Cristo, carácter de Cristo, reinarmos con Cristo. porque será um privilégio Porque para esto va a nós ser un privilegio para nosotros. manifestarmos sua glória, Manifestar su gloria, manifestarmos sua beleza, manifestar su belleza, manifestar sua autoridade. manifestar su autoridad. Esse será o nosso privilégio. Este va a ser nuestro Que o privilegio. Senhor nos ajude a ver isso. Que el Señor nos ayude a ver. Não fique especulando. No empiecen con Se especulaciones. foque naquilo que é central. Póngase directamente en lo que es O central. rei virá. El rey vendrá. O seu reino será Su estabelecido. reino va a ser establecido. E aqueles que forem fiéis Y aquellos que se encontraren fieles vão reinar com ele. van a reinar con él. Então que o Senhor nos guarde nisso. Que el Señor nos guarde en Sem eso. especulações. Sin especulaciones. Cuidado com literatura. Cuidado con las Que literaturas especulam demais que sobre o empiezan a reino. especular demasiado sobre el A reino. disciplina do reino. Disciplina del Como será a reino, disciplina como do va a ser la reino? disciplina. Alguns disciplinados assim. Algunos disciplinados Alguns numa así, esfera terrena. otros en una esfera outros numa terrenal, esfera otros en celestial. esferas celestiales. Cuidado com as especulações. Cuidado con estas Foque especulaciones. naquilo que é central. Pongan tu blanco en lo que O es rei central. virá. El rey vendrá. O seu reino será Su estabelecido. reino va a ser establecido. E ele convida-nos a reinar Y com él ele. nos va a invitar, él nos invita a reinar con él. Aqui não tem especulação. Acá no hay especulaciones. Esse é um fato. Eso es un hecho. Como nós vamos responder a esse ¿Cómo fato? nosotros vamos a responder a estos hechos? Como Esaú, Como Esaú, que o Senhor nos ajude. que el Señor nos ayude.
Vamos concluir. Vamos concluir. Versículo 24. Versículo 24. Depois de citar alguns elementos da velha aliança, Después de citar algunos elementos de la antigua alianza, a partir do verso 18, a partir del versículo 18, o monte ardente, el monte ardiente, a escuridão, la as oscuridad, trevas, las tinieblas, o clangor da trombeta, el sonido de la a trompeta, som de al palavras. sonido de las palabras. Versículo 20 e 21. Versículos 20 y 21. Um espetáculo que Moisés disse: Un espectáculo que dijo Moisés. Sinto-me aterrado e trêmulo. Me siento espantado y temblando. Esse foi o espetáculo do Monte Sinai. Ese fue el espectáculo del monte Sinaí. Na verdade, um espetáculo terrível. En la verdad, un espectáculo terrible. Não prazeroso de se ver. No placentero de ver. Ninguém chegue perto do monte. Nadie se acerque al monte. Que coisa terrível é essa? Qué terrible es. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque o Senhor tinha dito para o seu povo em Êxodo Porque el Señor dijo a su pueblo en Éxodo que Ele ia colocar o seu tabernáculo no meio que Él deles iba a poner su tabernáculo en el medio de ellos para que, pela santidade de Deus, para que por la santidad de Dios eles fossem santificados. ellos fueran santificados. Ellos Então, o fuesen Monte santificados. Sinai Entonces, el monte Sinaí É algo totalmente anormal. es algo totalmente anormal. Porque Deus não consegue ter comunhão com seu povo. Porque Dios no puede tener comunión con su O povo não pueblo. pode se achegar ao El pueblo no monte. se puede acercar al monte. Só Moisés. Solamente Moisés. Essa não é a intenção de Deus. Pero esa no es la intención de Dios. Não é impressionante quando isso é colocado dentro do livro de Hebreus? Y no es impresionante como esto es colocado dentro del libro de Porque o livro de Hebreos. Hebreus fala exatamente do nosso chamado Porque el libro de Hebreos habla exactamente de nuestro llamamiento para habitar no lugar mais santo, para habitar en el lugar no santísimo, Santíssimo, en el Santísimo, onde o povo se achegou a donde el pueblo se acercó apenas nas orlas, solamente en la orilla, naquele monte que fumegava, en aquel monte que humegaba, onde só Moisés teve a comunhão. donde solamente Moisés tuvo comunión. Algo terrível Algo terrible, e indesejável. indeseable. Em primeiro lugar, para Deus. En primer lugar, para Dios. Deus não desejava isso. Dios no deseaba Ele esto. desejava um reino de Él sacerdotes. deseaba un reino de Mas o sacerdotes. povo foi infiel. Pero el pueblo fue infiel. Enquanto Moisés subiu ao Y monte, cuando Moisés subió al monte, eles ergueram um bezerro de ouro. la gente hizo un becerro de oro. Quando Moisés desceu, Cuando Moisés descendió, aquele reino que seria de sacerdotes, ese reino que tendría que ser de sacerdotes, Moisés fez um chamado. y Moisés hizo un llamamiento. Quem é do Senhor, venha para cá. ¿Quién es del Señor? Venga hacia acá. E chegaram a ele E- só a tribo de Levi. Se acercaron a él solamente la tribu de E Leví. só a tribo de Levi foi introduzida no Y privilégio. solamente la tribu de Leví fue introducida en este E privilegio. ainda assim um privilégio tão parcial. Y aún así un privilegio tan parcial. Uma família. Una familia. Só a família de Arão. Solamente la familia de Aarón. E um homem só naquela Y família. solamente un hombre en aquella familia. Um de cada vez. Uno de cada vez. O Santo dos Santos era tão apertado, El Santísimo era tan apretado, tão pequeno, tan chiquitito, tão fechado. tan cerrado. Um homem só. Un hombre solo. Um de cada vez. Uno de cada Até vez. que ele morra. Hasta que se muera. Então o outro é levantado. Entonces otro iba a ser E levantado. milhões e milhões Y millones ficam de fora. al lado de afuera. Então esse foi o espetáculo do Monte Sinai. Eso fue el espectáculo del Sinaí. Mas o versículo 22 Pero en el versículo 22 introduz um espetáculo superior. nos va a introducir a un espectáculo superior. Escute esses versículos. Escuchan aquí. 22 a 24. 22 hasta 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esse é o espetáculo superior. Este es el espectáculo superior. Você vê que tudo aqui é superior. Vemos que todo aquí es superior. A igreja dos primogênitos. La iglesia de los primogénitos. Por que o primogênito é lembrado ¿Y aqui? por qué la primogenitura, el primogénito es acordado aquí? Porque Esaú vendeu seu direito de primogenitura. Porque Esaú vendió el derecho de su primogenitura. Então, quando se refere à igreja dos primogênitos, Entonces, cuando él hace referencia a la iglesia de los primogénitos, faz uma referência àqueles que correram a carreira, él va a hacer una referencia a aquellos que corrieron la carrera sendo fiéis. siendo fieles. Igreja dos primogênitos, Iglesia de los primogénitos, arrolados no céu. arrollados en el cielo. Aqueles que não desprezaram o direito de Aquellos que no primogenitura. despreciaran el derecho
de primogenitura. E o verso 24 diz: En e a el vers- Jesus, y en el versículo 24 va a decir a Jesús, o mediador de nova aliança. el mediador de la nueva alianza. Os versos 28 e 29, Y los versículos 28 y 29, escutem o que diz. atiendan. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Você vê como a nota no livro de Hebreus é grave. Vemos como acá tenemos una nota muy grave. Aqui ele está nos encorajando ao modo como nós podemos servir a Deus. Acá Él nos alienta de la manera como debemos de servir a Dios. A motivação mais central La motivación más central está aqui na palavra agradável. está aquí en esa palabra agradable. Podemos dizer que essa é a motivação da fé em Podemos Hebreus. decir que esta es la motivación de la fe en Hebreos. Esse justo viverá pela fé em Hebreus. Este justo vivirá por la fe en Hebreos. Falamos que 3 vezes esse texto é citado no Novo Testamento. Hablamos que 3 veces ese texto es citado en el Nuevo Em Testamento. Hebreus, en o justo Hebreos. viverá pela fé. En Hebreos, el justo vivirá por la fe. Significa, Significa, o justo viverá para agradar a el Deus. justo vivirá para agradar a Dios. É a motivação da fé em Hebreus. Es la motivación de la fe en Podemos dizer que a Hebreos. fé em Hebreus Podemos decir que la fe en Hebreos é ser agradável a Deus. es ser agradable a Dios. Então, irmão, um servo de Deus do século IV, Entonces, un siervo de Dios en el siglo IV, muito conhecido, muy conocido, Agostino, ele disse assim: él dijo, ame a Deus de todo o teu coração ame a Dios de todo tu corazón e faça tudo o que você quiser. y haga todo lo que quieras. Viu o que ele quis dizer? ¿Viste lo que él quiso Se decir? nós amamos o Senhor, Si amamos al Señor, nós só buscaremos fazer o que é agradável a Ele. solamente buscaremos hacer lo que es agradable a Él. A nossa pergunta não será: isso é certo? Y nuestra pregunta no va a ser, ¿esto es correcto? Isso é errado? ¿Esto no es Isso correcto? é lícito? ¿Esto es Isso é listo? ¿Es ilícito? ilícito? Isso é bom? ¿Es bueno? Isso é mal? ¿Es malo? A nossa pergunta vai mudar. Nuestra pregunta va a A cambiar. nossa pergunta será: Nuestra pregunta va a ser, Deus se agrada disso? ¿Dios se agrada de esto? Porque há muitas coisas que são lícitas, Porque muchas cosas no son listas, mas não agradam a Deus. pero no agradan a Dios. Então que o Senhor nos ajude nesse discernimento. Entonces, que el Señor nos ayude en ese discernimiento. Não podemos correr a carreira No podemos correr la se carrera nós não buscamos agradar o coração do Senhor si no Jesus buscamos agradar el corazón del Señor Jesús pelo Espírito, por el em Espíritu, união com Ele, en unión con Él, sendo capacitados por siendo Ele. capacitados por Él. Mas essa deve ser a nossa motivação. Pero esa tiene que ser nuestra motivación. Servir a Deus de modo agradável, Servir a Dios de manera agradable, com reverência. con reverencia. Irmãos, Hermanos, esse aspecto da reverência é tão necessário. ese aspecto de la reverencia es tan É necesario. claro, quando nós oramos ao nosso Deus, Claro, cuando oramos a nuestro Dios, Ele é o nosso Pai, es nuestro Padre, nosso querido Pai. es nuestro amado Padre. Mas não vamos confundir as Pero coisas no vamos a confundir las cosas e usarmos expressões indevidas y com relação a utilizar Deus. expresiones indebidas con relación a eso. Ele não é o nosso amigão, Él no es nuestro amigo, buen amigo, Ele é o, ese amigazo. Ele é o nosso Senhor. Él es nuestro Señor. Então a falta de reverência Entonces la falta de reverencia é por falta de es entendimento. por falta de entendimiento. Quem é o Senhor Jesus? ¿Quién es el Señor Jesús? Uma intimidade tão falsa, Una intimidad tan com falsa, palavras tão con palabras erradas, tan equivocadas, para expressar algo que não é uma para realidade. expresar algo que no es una realidad. Que o Senhor nos ajude nisso. Y que el Señor nos ayude en eso. Nosso Deus Nuestro Dios é fogo es fuego consumidor. consumidor. Ele nunca deixará de ser isso. Jamás va a dejar de ser eso. É o nosso querido Pai, Es nuestro querido mas Padre, ainda é fogo pero consumidor. todavía es un fuego consumidor. O Senhor Jesus é aquele que veio habitar em nós, El Señor Jesús es el que vino a habitar Pelo en nosotros Espíritu. por el Espíritu, mas Ele ainda é pero aún e sempre será es y siempre será o Senhor dos el Señor senhores, de los o señores, Rei dos el reis. Rey de Reyes. Muitas vezes me espanta tanto, irmão, Muchas veces me quedo espantado quando nós vamos à mesa do Senhor cuando nos acercamos a la mesa del Señor e vamos à mesa do Senhor tão desajeitados, y nos vamos tan desarreglados a como la se mesa fosse del a Señor, nossa mesa, como si fuera nuestra mesa, a mesa da igreja, la mesa de la iglesia ou a mesa de uma denominação o la mesa qualquer. de una denominación propia.
Essa mesa não é nossa, Esta mesa no es é a nuestra, mesa dele. es la mesa de Él. Ele é o anfitrião. Él es el anfitrión. Ele nos convidou para essa Él nos mesa. invitó a esta mesa. Essa mesa é posta por ele. Esta mesa es puesta por Él. Quanto temor nós devemos ter. ¿Cuánto temor tenemos que tener? E por outro lado, quanta Y alegria, por otro lado, cuánta alegría, quanta adoração, cuánta adoración, quanto privilégio. cuánto privilegio. Quantos têm deixado esse assunto da mesa do Senhor de lado? ¿Cuántos han dejado este tema de la mesa del Señor aparte? Levianizado a mesa do Senhor. Haciendo liviana a la mesa del Señor. De muitas maneiras. De muchas maneras. Estando em roda da mesa do Senhor. Estando alrededor de la mesa del Señor. Indevidamente. Indebidamente. Seja até mesmo nos seus trajes. Sea hasta mismo con tu ropa. Seja no seu comportamento. Sea en tu comportamiento. Seja nas suas palavras. Sea en tus palabras. Há tantas coisas inadequadas. Tantas cosas inadecuadas. Porque não vemos o rei. Porque no vemos el A rey. mesa do rei. La mesa del O rey. rei que é o anfitrião. El rey que es el anfitriano. E precisamos também Y necesitamos que o también Espírito Santo recupere que el Espíritu Santo a recupere beleza, o valor, la belleza, o el valor, significado, el a significado, santidade, la a santidad, alegria la alegría de estarmos em de volta da estar mesa do Senhor. alrededor de la mesa del É Señor. um sublime privilégio para Es un nós. sublime privilegio. Ele põe uma mesa diante dos seus inimigos. Él va a poner una mesa delante de sus enemigos. Salmo 23. Salmo 23. Ele nos prepara uma mesa nesse deserto. Él nos prepara una mesa en el O desierto. que é o mundo? ¿Qué es el mundo? Um deserto. Un desierto. O que há no mundo para nós? ¿Qué hay en el mundo para O que nos nosotros? satisfaz no mundo? ¿Qué nos da satisfacción el mundo? Qual é o nosso lugar no mundo? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Nosso Senhor coloca para nós uma mesa El Señor pone para nosotros una mesa nesse deserto. en este desierto, Porque nós somos dele. porque nosotros somos de Él. Ele é nosso. Él es nuestro. Quando nosso Senhor ressuscitou, Y cuando nuestro Señor resucitó, ele caminhou junto com 2 discípulos em Emaús. Él caminó junto con 2 discípulos en Emaús. E é tão impressionante aquele relato. Y tan impresionante fue ese relato. Diz que o Senhor caminhava com eles Dijo que el Señor caminaba con ellos e ali estava a palavra viva, y ahí estaba la palabra viva, Cristo, Cristo, ressuscitado. resucitado. E ele abriu a palavra escrita. Entonces Él va a abrir la palabra escrita. Ele falou com eles sobre a lei, os profetas e os salmos. Él habló con ellos entonces sobre la ley, los profetas, los salmos. E os olhos deles Y los ainda ojos não de foram ellos abertos. todavía no habían sido abiertos. Quando o Senhor se coloca ao lado Pero deles, cuando el Señor Jesús se puso al lado de ele faz uma ellos, pergunta para eles. les hace una pregunta. O que vocês estão conversando? ¿Qué es que hablan? Lembra o que eles respondem? ¿Se acuerdan lo que contestan? Eles estão tão deprimidos, Ellos están tan tão deprimidos, chateados, tan aborrecidos. choqueados, aburridos. Eles tinham a esperança de que Jesus, o Nazareno, seria o Ellos Redentor de tenían la Israel. esperanza de que Jesús el Nazareno sería el redentor de Israel. Mas agora o Senhor Jesus foi crucificado. Pero ahora el Señor Jesús fue crucificado A esperança deles acabou. y se acabó la esperanza. Ele morreu. Se murió. Tudo está acabado. Todo está acabado. Estavam tão deprimidos. Estaban tan deprimidos. Voltando para Emaús. Y volviendo hacia Emaús, E o Senhor pergunta: o que vocês estão conversando? el Señor les pregunta, ¿qué hablan? E eles respondem Y ellos le contestan, como que irados. como que enojados. Será que você ¿No sabes? é o único de Sos Jerusalém el único de Jerusalén que não sabe o que aconteceu lá? que no sabe lo que hubo allá. Eles crucificaram o nosso Ellos Jesus, crucificaron a nuestro Señor Jesús, aquele que era a esperança de Israel. aquel que era la esperanza de Israel. Nós tínhamos esperança nele, Teníamos esperanza en él mas agora tudo acabou. y ahora se acabó. Então ele abre a palavra escrita Entonces Él va a abrir la palabra escrita, e vai citando a palavra escrita, citando toda la palabra porque a escrita, palavra está nele. porque la palabra está Él es la en palabra. Él, Él es la palabra. Então ele fala sobre ele, Entonces Él habla sobre Él mismo, na lei, nos profetas e nos en la salmos. ley, en los profetas, en los salmos, Mas ainda assim os olhos deles não se pero abrem. aún así los ojos de ellos E no eles se continuam abren. caminhando. Y ellos siguen caminando. E num dado momento os 2 E- discípulos dizem assim: En algún momento los discípulos van a decir así, fica conosco, quédate acá con nosotros, já é tarde, tarde ya es, entra em nossa casa. entre en nuestra casa. E eles colocam uma mesa para o Y nosso ellos Senhor. ponen una mesa al Señor. E num dado momento E- o Senhor toma a posição de anfitrião Y nessa en festa. un momento entonces el Señor Jesús agarra la posición O Señor del no está anfitrión na en casa esa fiesta. dele. El Señor no estaba en su O casa. Senhor está na casa El deles. Señor estaba en la casa de los discípulos. Mas em um dado momento o Senhor se adianta. Pero en un momento Él se adelanta E Lucas 24 y en Lucas 24 diz que o Senhor toma um pão. va a decir que Él agarra un pan. E quando ele parte aquele Y pão, cuando Él va a partir el pan, Lucas registra que os olhos deles foram abertos.
Lucas registra que sus ojos fueron Porque o que o abiertos. Senhor deseja fazer conosco, Porque lo que el Señor Jesús desea hacer con quando nós nosotros, partimos o pão, cuando partimos el pan, não é um ritual, no es un ritual, não é um memorial, no es un memorial, não é uma no simbologia, es una simbología, é uma realidade es una espiritual. realidad espiritual. Ele quer abrir os nossos Él olhos. quiere abrir nuestros Quando nós ojos partimos o cuando pão, partimos el pan, abrir os nossos olhos, abrir nuestros ojos, para nos dizer o quê? para decirnos que Eu sou teu, yo soy tuyo, você é meu. ustedes son míos. Essa maravilhosa união, Esta es la maravillosa, que nada pode ser quebrado. que nada puede ser quebrantado. Essa é a realidade espiritual Esta es la realidad da espiritual mesa do Senhor. de la mesa del Señor. Quanto nós temos perdido Y disso, cuánto hemos perdido de nos esto, comportando erradamente, nos portándonos equivocadamente, fazendo da mesa do Senhor uma festa social, haciendo de la mesa del Señor una fiesta social, uma festa da una igreja. fiesta de la iglesia, Ela não é uma festa da pero no es una igreja, fiesta de la ela é a iglesia, mesa do es la Senhor. mesa del O Senhor Señor. quer se dar a nós. Él quiere darse a nosotros. Amados, na mesa do Senhor, Amados, en la mesa del o Señor, Espírito Santo, el Espíritu Santo, Ele vai usar Él va a utilizar o simples pão un pan tan sencillo, e o simples cálice una copa, para, através deles, para a través de estos símbolos comunicar a nós comunicar a nosotros as virtudes e os las virtudes efeitos y los efectos da morte do Redentor de na cruz. la muerte del Redentor en la cruz. Esse é o significado da mesa do Este Senhor. es el significado de la mesa del Por isso que se Señor. você não come, Por eso, si nosotros no participamos, no você não comemos. participa. Si no comemos, no Porque o participamos. Espírito Santo vai usar aqueles elementos. Porque el Espíritu Santo va a utilizar estos Mas ele elementos, vai além daqueles pero Él va elementos. más allá de aquellos Os elementos são o veículo, Estos elementos son el vehículo, são o meio. son el medio, Mas o Espírito Santo vai usar esse meio pero el Espíritu Santo va a utilizar este e vai medio comunicar no nosso y espírito comunicar en nuestro as espíritu virtudes las da morte virtudes do nosso de la Redentor. muerte de nuestro Redentor. Isso vai fortalecer nossa Y vida eso va a interior. fortalecer nuestra vida interior. Ele vai testificar com o nosso Va a espírito testificar con nuestro que espíritu nós somos de os que filhos somos de hijos de Deus, Dios, a sua que herança. somos su herencia. Essa é a mesa do Senhor. Esta es la mesa Se nós vamos del à Señor. mesa do Senhor Si vamos a la mesa del E Señor não experimentamos y isso, no experimentamos o esto, que é a mesa do ¿qué es Senhor? la mesa del Señor? Não é nada. No es nada. Que o Espírito Santo nos ajude Que el Espíritu Santo nos ayude recuperarmos a significado recuperar el significado espiritual da mesa do de la Senhor. mesa del Señor. Nós somos sua herança. Nosotros somos su herencia. Ele é a nossa herança. Él es nuestra herencia. Que o Espírito Santo abra os nossos Que el olhos. Espíritu Santo abra nuestros ojos. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Pai, Querido Padre, usa de misericórdia conosco. usa de misericordia para con nosotros. Abre os olhos Abre do nosso nuestros entendimento. ojos de nuestro entendimiento. Perdoa-nos. Perdónanos. Como igreja, nós sabemos Como iglesia sabemos que temos feito tantas coisas que te desagradam. hemos hecho tantas cosas que te desagradan. Servos inúteis. Siervos inútiles. Tem misericórdia de nós. Ten misericordia de nosotros. Revela teu coração para nós. Revela tu corazón a Corrige as nosotros. nossas vidas. Corrige nuestras vidas. Centra-nos em ti mesmo. Céntranos en ti mismo. Ministra a nós realidade espiritual. Ministra a nosotros realidad espiritual. Nos conduza a arrependimento verdadeiro. Condúcenos a un verdadero arrepentimiento. Nós te pedimos. Te lo pedimos. Continua nos falando ao coração. Háblanos al corazón. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.